Bem-vindos e bem-vindas, mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje está cheio de novidade, tem muito artigo legal, tenho certeza que você vai gostar. E eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, o canal vem crescendo bastante mês a mês, eu recebo os comunicados do YouTube, fico muito feliz de você confiar no meu trabalho e acompanhar. Para quem não se inscreveu, só clicar em se inscrever e ativar o sininho. Toda quinta-feira que subir vídeo novo e quando eu subir vídeo novo você vai ser comunicado. Vamos lá para os artigos de hoje. Aí já está aparecendo na tela para você. Primeiro, conheça o benefício do exercício em cada faixa etária. Então essa é a minha praia, atividade física, e você vai entender por que é importante fazer em todas as fases. O que acontece ao corpo quando come demasiado pão? E aí tem a relação com a diabetes. Eles aproveitaram a pandemia para adotar hábitos mais saudáveis. Veja as dicas. Tem um caso de diabetes. Jantar tarde engorda e pode causar diabetes, garante estudo. Então eu vou ser bem criterioso com principalmente esse artigo aqui. Vou fazer a transição para o nosso Word que fica mais fácil. Aí. Vamos lá, já vamos começar com esse, que é o que eu acredito ser bem polêmico. Então, o que você tem que pensar quando você vai analisar um estudo? Ver qual que é a amostra, o que significa, quem que foi publicado, se é um consenso, se é uma coisa que está sendo muito duvidosa, para você ver a validade, se é uma coisa que te agrega ou não. Ontem eu estava estudando e vi que existe uma pesquisa que de todos os estudos, somente 3% tem uma qualidade, são coisas teoricamente decentes e concretas dentro do que se deve seguir. Os outros 97% são coisas aleatórias e são estudos diferentes e levam para um consenso que não faz sentido, igual esse que eu vou estar comentando com vocês. Então ele coloca aqui, ó, jantar tarde engorda e pode causar diabetes, garante o estudo. Então o que você vai ter que pensar? Você vai falar, pô, você lê esse artigo e fala, será que isso é verdade mesmo ou não? Vamos continuar lendo para ver. Então, ó, segundo o pesquisador, o estudo aponta a relação entre comer próximo à hora de dormir e doenças como obesidade e diabetes tipo 2. Obesidade e diabetes tipo 2 são doenças que só crescem. Então, se ele está falando que comer próximo da hora de dormir, você vai gerar um interesse e vai querer saber o que ele está falando. E aí, você começa a ler. Ó. Um estudo recente conduzido por pesquisadores norte-americanos reforçou a teoria de que comer tarde pode sim causar sobrepeso. Além disso, o hábito tende a elevar os níveis de açúcar no sangue, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Ele já fez uma afirmação que eu não concordo, mas eu vou ler mais um pouquinho só para entender da onde vem essa afirmação. Para chegar à conclusão, os pesquisadores da universidade avaliaram um grupo de pessoas que jantavam às 18 e às 22. Foram analisados 20 voluntários saudáveis, 10 homens e 10 mulheres, para ver como eles digeriram o jantar às 22, em comparação com as refeições feitas às 18. Então, se você entende um pouquinho de diabetes, você já vai perceber que esse artigo não vale de nada. Por que não vale de nada? Vou até voltar para mim aqui, que isso você tem que prestar bem atenção. Por que não vale de nada? Porque o que é a diabetes? Você está com a glicemia alta no sangue. Por que ela está alta no sangue? No caso do tipo 1, não produz a insulina que é capaz de tirar a glicose do sangue. No tipo 2, você fica resistente à insulina. Então, a sua insulina não funciona. O que antes você precisava de uma insulina, um exemplo, para tirar quantidade de 10 de glicose, hoje você precisa de 10 insulina para tirar 10 glicose. Então, você está mais resistente. Ela não está funcionando direito, então ela precisa de mais. A relação é a glicose e não o horário que você está se alimentando. Pode existir uma característica que em algum horário ou outro, porque você vai
está dormindo, você não vai ter o movimento do seu corpo, você não vai gastar calorias, pode ser que ele fique um pouquinho mais alto durante esse período, mas é insignificativo. O principal é o que comeu e não a hora que comeu. Se a pessoa que comeu mais tarde, ela fez uma alimentação com pouco carboidrato ou nenhum, a glicemia dela não vai mexer. Agora, se a pessoa consumiu mais cedo às 18, uma macarronada com pão e coisas que só viram carboidrato, com certeza vai subir. Então, partindo desse princípio, não precisa nem continuar lendo esse artigo, porque você já viu que não tem valor. Então, vamos pular ele. E toda vez que você lê alguma coisa duvidosa, ou pergunta para mim, ou tem esse senso crítico para conseguir entender e absorver a informação de qualidade, que são poucas. Você viu que eu te falei no começo, né? Praticamente 3% de tudo que publica é o aproveitável. O resto, teoricamente, não serve para nada. Eles aproveitaram a pandemia para adotar hábitos saudáveis. Fiquei muito feliz em ler essa matéria. Vou tentar até conhecer essas pessoas. Vamos continuar aqui, ó. Foi a Betânia Nunes que escreveu, dia 14/6. Ó, dançar virou o grande prazer de Célia Monteiro, 62 anos, nesta quarentena. E aí fala que ela adotou hábitos saudáveis, começou a fazer todos os dias. E uma coisa que eu achei muito legal é que ela falou aqui, ó, seja por puro prazer, para ocupar a mente, tratar um problema de saúde ou mesmo para turbinar o sistema imunológico. Alguns brasileiros estão reformulando costumes e cotidianos. Então essa quarentena fez com que a gente repensasse em várias coisas com relação a hábitos e a sua saúde. E aí, além da dança, ela coloca aqui, ó, que além da dança, ó, a Célia está malhando 1 hora todos os dias com treinos montados por sua filha, que é personal trainer. Excelente. São 100 agachamentos, 100 flexões e ponte com peso do quadril, dia sim, dia não. Então ela está fazendo exatamente o que o seu corpo precisa. Exercícios aeróbios e exercícios musculares. Está nota 10. Então, ó, esse daqui foi o motivo desse estudo. Algumas semanas de eu escolher esse estudo. Algumas semanas antes da pandemia, o bancário Eduardo Rocha, de 39 anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Olha lá, quando o corpo não produz a insulina ou cria resistência a ela. Na verdade, no diabetes tipo 2, você está resistente. Quando o corpo não cria, é diabetes tipo 1. Só essa observação. Quando a pandemia começou, a condição de saúde obrigou a ficar home office, pois a doença é um dos fatores de risco para o Covid. Acho que eu estava na frente, então, é esse pedacinho que eu estava lendo aqui. Agora vamos partir de cima. O isolamento motivou Eduardo a procurar ajuda de especialistas. Perfeito. Vai atrás de pessoas que têm um trabalho sério como eu, como várias outras pessoas que você vê que têm credibilidade. Se você tiver com dúvida, pede uma indicação. É a melhor coisa que tem. Pede uma indicação de uma pessoa que você, até na própria rede social, vê uma pessoa que comentou, pô, você conhece, o que você acha do trabalho? Pega uma indicação para você ter certeza que é uma pessoa boa que você pode confiar. Em maio ele começou um programa de atividade física e alimentação equilibrada, prescrito por uma nutricionista em conjunto com a médica Priscila Proença. De lá para cá, já se sente mais disposto e a taxa de glicose se estabilizaram. Estou feliz com os novos hábitos. Quero perder 20% do meu peso pensando em mim e também na minha filha de 7 meses. Então, o que precisa para as pessoas fazerem exercício físico? Que é o meu desafio. É ter a motivação. É passar a motivação para você fazer e continuar. Não adianta às vezes só iniciar e parar. Esse é o meu desafio. Fazer com que eu passe para você uma metodologia simples, prazerosa e eficiente. Esse é o meu grande desafio, é o que eu luto todos os dias. Vamos ver o finalzinho aqui, ó. Ops. Para deixar o sedentarismo, a recomendação é começar aos poucos. Faça programações fáceis de serem executados, como 30 minutos de caminhada mais vigorosa 3 vezes por semana, ou
20 minutos de exercícios de resistência usando o próprio peso do corpo em casa. Quando possível, evolua no tempo e no exercício. Então, na verdade, eu sou um pouco contrário a essa opinião. Não é um ou outro, tem que fazer os dois, porque para a sua saúde, a hora que eu falar agora no próximo, que é exercício físico nas idades, você já vai entender totalmente por que tem que fazer os dois. Importantíssimo. Então, vamos lá para o famoso pãozinho, que é o outro artigo. Ó. O que acontece ao corpo quando come pão em demasiado pão? Esse é um site português, por isso que eu acredito que está escrito assim. Ele é bem curtinho, eu vou acabar lendo ele inteiro, porque ele é muito pequenininho. Ó, todos concordam que o pão é um alimento delicioso, mas quando é comido em excesso pode ter efeitos desagradáveis para o corpo. Aí eu já vou até discordar. Não é em excesso. Se o diabético tipo 2 está resistente à insulina, a glicose cai lá e a insulina não consegue tirar. O pão, se for 1, 2 ou 3, ele é mais calórico do que o próprio açúcar. Ele tem mais açúcar do que o próprio açúcar, se você for comparar em quantidades. Então, se for 1 ou 5, vai ser o aumento da glicemia cada vez maior. Então, o consumo do pão para o diabético 2, ele é muito ruim. E você une, por exemplo, passando uma manteiga, você une o açúcar junto com a gordura, que o cérebro entende como uma sensação de prazer enorme. Por isso que muitas pessoas têm esse hábito. Mas para a saúde, não é o melhor caminho. Vou passar um feedback para vocês de uma aluna que ela controla a glicemia da mãe. E ela vinha mandando a tabelinha para mim. Depois eu tenho isso guardado, eu vou fazer uma postagem sobre isso. E aí vinha lá, 130, 150, 170, 110, administrando bem a glicemia. E aí um determinado horário deu 320. E aí eu perguntei, eu falei, pô, esse dia subiu muito, né, esse horário, acho que foi entre o almoço e o jantar. O que aconteceu? Aí ela falou, pô, vou te contar o que aconteceu, Stefano. Eu fui ao banco e voltei. Quando eu voltei, eu medi, porque era antes do jantar. E estava super alto. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Aí ela falou que quando você saiu, deu uma fomezinha, comi um pãozinho com café. Então, essa é a relação que eu quero te passar. O pão, para o diabético tipo 2, ele é muito perigoso, muito perigoso. Pode comer e medir a sua glicemia e me fala o que aconteceu. Se a sua glicemia não subiu, ou você está administrado certinho com o medicamento, ou você fez exercício e conseguiu consumir essa glicose antes que suba, ou um lado positivo, você está conseguindo ter uma alimentação de baixo carboidrato, está fazendo exercício, está usando a medicação, e mesmo às vezes você fazendo coisas que te dão prazer, um pouquinho, não está te atrapalhando na glicemia. Então, se você continuar esse caminho, pode ser que você consiga estabilizar e não subir essa glicemia. Mas já digo para todos os diabéticos, o pãozinho sempre vai ser um vilão para vocês. Bora lá, vamos aqui, ó. Numa dieta de emagrecimento, o pão é geralmente um dos primeiros alimentos a ser cortado da dieta. Mas quais são realmente os efeitos? Aí ele fala que o pão é rico em carboidrato. Lembra? Carboidrato vira glicose no sangue. Especificamente tem um índice glicêmico alto. Então, o que é o índice glicêmico? Você que me segue já sabe. É a velocidade que ele está disponível em glicose no sangue. Então, comer o pãozinho, ele super rápido já vai estar disponível como glicose no seu sangue. Então, ele sobe muito rápido. Um estudo descobriu que o consumo de alimentos com alto índice glicêmico pode aumentar a sensação de fome e promover excessos. Então, o que acontece? Isso é uma situação seguinte. Sua glicemia, vamos dar um exemplo, tá 100, 110, por aí. Aí você comeu o pãozinho. Ela sobe por uns 180, 200, muito rápido. Então, como o índice glicêmico é alto, ela dá esse pico. E aí depois o organismo vai tentar de todo jeito jogar mais insulina para dentro dele para diminuir essa curva. E ele baixa muito rápido.
Às vezes existe uma questão que chama hipoglicemia de rebote, que é que ela desce muito além do normal. Isso é muito difícil acontecer com as pessoas que têm diabetes tipo 2, mas pode acontecer. Os níveis de açúcar no sangue podem aumentar. Comer muito pão pode resultar no aumento dos níveis de açúcar no sangue e é importante ter em mente que isso pode levar a um risco aumentado de diabetes tipo 2. Uma desvantagem de não comer fibra suficiente é que o sistema digestivo começa a ficar um pouco fora de controle, pode ter problemas de obstipação. Vai se sentir mais inchado. Aí ele fala da questão do sódio, retenção de líquido. Essa já é mais contraditório, não necessariamente precisa ser assim. Então vamos para esse estudo que eu achei maravilhoso esse artigo. Conheça o benefício do exercício em cada faixa etária. Aí ele fala aqui que o exercício é um benefício para todos, você já deve estar careca de saber. Na verdade eu não sou careca, eu corto o cabelo curto e como ele é muito fino, às vezes parece que é careca. Mas eu sempre falei para meus alunos, meus amigos, que o cabelo ele tá aqui, se passar a mão dá para sentir. Apesar disso, tantas pessoas insistem em não fazer o mesmo, que o verdadeiro efeito colateral do exercício seja a saúde. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, apenas tentarei informar dos benefícios. Vamos lá. Então, dos 3 aos 6 anos. E aí eu quero entrar a relação do rapaz aqui desse estudo aqui, que eu acabei de falar, vamos ver o nome dele, Eduardo Rocha, de 39 anos, que descobriu a diabetes. E a motivação dele é a filha, de 7 meses. Então, você precisa achar uma motivação para você. Pode ser fazer exercício junto com seu filho. Essa é uma motivação, todos os dias. Separa aí 10 minutos, 30 minutos. Você vai estar fazendo bem para você e o bem para ele também. Então, o bem vai ser para os dois. Vou ligar o computador aqui na bateria. Aí. Bora lá. Então, dos 3 aos 6, que na verdade vai do 0, né? Criança ela não para quieta porque os hormônios estão fazendo com que ela se mexa para desenvolver a musculatura, a flexibilidade e aí vai. Então, melhora da capacidade cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? Até coloquei aqui, atenção, foco, percepção, memória, linguagem, além de capacidades responsáveis pelo planejamento e execução, tarefa, raciocínio, lógica, estratégia, tomada de decisão, resolução de problemas, apresenta afinidade desde cedo a uma atividade prazerosa. Então, é um pega-pega, é jogar vôlei de bexiga, fazer queimada e aí vai. Então, super importante ter essa interação com o seu filho, que vai trazer um benefício para você e para ele também. Dos 6 aos 17, continua a capacidade cognitiva, melhora do condicionamento, melhora de saúde óssea. Saúde óssea é uma coisa bem interessante, já gravei sobre isso. E a gente consegue melhorar a massa óssea até os 21. Depois dos 21, estabiliza e a tendência é só queda. Então, se você quer ter ossos fortes, você tem que fazer exercício até os 21. E aí você vai perguntar, pô, Stefano, mas qual exercício com impacto? As pessoas têm um pensamento que exercício com impacto é salto. Não é salto. Subir escada, você gera um impacto na sua musculatura. Como é que é esse impacto? Quando o músculo contrai, ele estimula o osso. Então você subiu um lance de escada, seu músculo da coxa contraiu, pressionou o fêmur, estimulou o fêmur. Então não é salto, entendeu? A contração é o que estimula, é esse que é o impacto. Então, dos 6 aos 17, agora vamos lá, adultos. Risco de mortalidade por todas as causas. Então, diminui o risco de cardiovascular, alguns tipos de câncer, saúde cerebral. Tem já vários estudos falando que o exercício físico é comparado igual à medicação para quem vem a desenvolver o Alzheimer. Então, o exercício físico é fundamental para várias coisas. Controle de peso. E para os idosos, queda, de menor incidência de queda.
melhora do diagnóstico de fragilidade. Ó, isso aqui que é muito importante. Deixa eu vir para cá porque eu estou na frente. Menor taxa de perda de músculo, com aumento da independência funcional. Então, eu vou até voltar para mim, que aqui já encerrou. Os links vão estar na descrição do vídeo, que eu quero explicar uma coisa que eu explico para todos os meus alunos, os seguidores, meus amigos. Por que que uma pessoa mais velha, ela na verdade ela não senta, ela desmorona? Então eu vou até pegar minha cadeira aqui. Ó, pus um pouco mais para trás, só para você ver. Então, estou sentado na cadeira. Uma pessoa que tem mais idade, ela não desce na cadeira igual eu estou fazendo aqui, ó, devagarzinho. Simplesmente quando é uma cadeira um pouco mais baixa ou no sofá. Ela vem até metade do caminho e ela desce com tudo. Por que ela desce com tudo? Porque a musculatura dela não aguenta o peso. Então, na verdade, ela não perdeu o equilíbrio, ela perdeu força, ela perdeu músculo. Então, quanto mais músculo você tiver, mais força você tem, melhor vai ser o seu equilíbrio. Então, muitas pessoas me perguntam com relação a eu preciso de um treino para equilíbrio, preciso melhorar meu equilíbrio, estou tropeçando à toa, não estou conseguindo fazer algumas coisas que eu fazia simples antes. Então, na verdade, você precisa treinar a sua força muscular. Quando você tem mais idade, você já perde pela questão da idade músculo. Se você não estimular, a perda é maior. Então, essa é a dica que eu deixo para você. E lembrando que o músculo é o maior armazenador de glicose no seu sangue. Quanto mais músculo você tiver, mais fácil vai ser para armazenar essa glicose. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha. Se não se inscreveu ainda, clique em se inscrever, pode compartilhar e ótimo final de semana. Até semana que vem.